Graça e paz, irmãos, com a ajuda de Deus. Vamos ler no primeiro livro de aos Romanos, no capítulo 1, não é? Versículo 26 e 27. Primeiro de aos Romanos 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Só até aqui. Irmãos, Paulo era um pregador que Deus havia escolhido para pregar para os gentios. E ele, sempre em oração, em comunhão com Deus, suas viagens foram todas elas guiadas por Deus. E ele chegou então até em Roma, irmãos. Ali também haviam alguns irmãos, mas era uma cidade pagã, né? Uma cidade pagã, e o mundo pagão estava condenado em todos os sentidos. Não havia inocentes diante de Deus, mesmo aqueles que nunca ouviram falar da lei de Moisés ou do Evangelho. Eles não eram inocentes diante de Deus. Você pode me perguntar por quê? Bom, eu vou te explicar. Porque Deus se revelou a estas pessoas, primeiro pela consciência, e segundo pela criação. E tanto por pela criação, e tanto por uma ou por outra, pela consciência, não é? Ou pela criação, eles deveriam saber, eles tinham que saber que existia um Deus, porque Deus se manifestou na consciência deles. Eles viram: se eu estou vivo é porque tem um Deus. Se existe alguma coisa na criação, é porque existe um Deus. Então eles tinham esse conhecimento. Mas eles se perderam ou se deixaram levar por espíritos diferentes, irmãos, ao invés de dar atenção naquilo que Deus havia manifestado na consciência de cada um. Então todos estavam no mesmo barco. Todos os pagãos estavam condenados em todos os sentidos. Havia então, irmãos, em Paulo uma missão. Ele teria que ir ali pregar, e eles iam ter que escutar coisas que eles não gostariam de escutar. É como hoje, eu estou assim um pouco preocupado, porém vou pregar o que Deus me coloca cristocentricamente, porque vemos que se nós, que somos pregadores da palavra, tivermos medo de pregar a verdade, irmãos, vou arrumar um pouquinho aqui. O que será do Evangelho de Cristo? Nós não somos pregadores de promessas. E é claro que nós sabemos que Deus, quando quer fazer uma coisa com alguém, Ele faz. Mas a nossa intenção, a promessa que eu quero pregar para vocês, é que vocês têm que ser fiéis a Deus, cristocêntricos, para herdar a vida eterna. Quanto aos restantes das coisas, Deus proverá. Porque Deus nunca deixará o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Certo, irmãos? Então, nós deveríamos ter sempre esse conhecimento, irmão, de que Deus quer nós, olhando para Jesus Cristo, numa comunhão íntima, para não perdermos o equilíbrio da nossa fé. Quando se trata de salvação, é só Jesus Cristo. E o povo que Paulo teria que abordar, ele sabia que já havia se corrompido, não havia inocentes,
diante deles. Deus se revelou a eles, como falei, e eles não deram crédito. E Deus é santo, é justo, eles deveriam dar crédito a isto, é reto, e não deram crédito. Por isso, irmão, nós temos que dar glória a Deus porque nós demos crédito no nosso Senhor Jesus Cristo. Dar a Ele a glória, dar graças durante a nossa vida, mas sabemos que também esse desprezo que a humanidade, que esse povo que ouviu ou que sentiu na sua consciência que existia um Deus, irmãos, se desprezou, desrespeitou, não respeitou o conhecimento de Deus. Paulo nos diz, está aqui onde nós vemos, que eles sufocaram a semente do conhecimento. Nesse capítulo mesmo, eles sufocaram a semente do conhecimento. Glória ao nome do Senhor. Está escrito aqui no versículo 28, olha só. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Vê lá no versículo 28 do capítulo 1. Então eles não deram atenção, o Senhor entregou eles a um espírito perverso para eles fazerem coisas que não convém, a um sentimento perverso. E foi o que aconteceu. Começou então a haver, irmãos, essa manifestação de que hoje existe até hoje no mundo, e nós temos que ter cuidado. Uma coisa é você falar, irmãos, um discurso de ódio. Outra coisa é você pregar a palavra. Existem duas maneiras de se interpretar. Eu estou pregando a palavra dentro das Sagradas Escrituras e a minha crença em Jesus Cristo determinou que a Bíblia Sagrada é a regra da minha fé e que aponta para Cristo. Existem outras denominações que também fazem o mesmo. Porém, muitos não têm uma certa ousadia de entrar nesse assunto e quando entra, às vezes, não tendo cuidado, pode se embaraçar. Nós temos que pregar a verdade, porém, nós estamos vivendo em tempos em que a Igreja de Cristo está sendo perseguida. E justamente a Igreja perseguida dá uma impressão, pelo que nós enxergamos, que ninguém está preocupado. Os homens do mundo, daqueles que têm as suas leis e ordenanças, poucos se preocupam, não desfazendo das autoridades, porque nós oramos por todos e nós temos ensinamento de orar. Mesmo eu moro num país, graças a Deus, que tenho liberdade de falar, há uma liberdade de expressão. Agradeço a Deus por isso também e peço que Deus abençoe os nossos governantes. Mas isso também está na Constituição. Eu tenho direito de expressão, desde o momento que eu não ataque a integridade da pessoa. Isso não me impossibilita de eu me expressar um sentimento de fé, porque na própria Constituição aqui de Portugal nós temos liberdade de democracia, nós não estamos numa ditadura. E se estivéssemos numa ditadura, nós, como cristãos, seríamos condenados logo, porque nós pregaríamos do mesmo jeito. Mas por enquanto, graças a Deus, aqui ainda podemos pregar. Mas já existem países aí, até países que se dizem democracia, que estão já fazendo coisas contrárias até a sua própria Constituição, desrespeitando não só a Constituição,
mas primeiramente a lei eterna do nosso Deus, que vale sobre todas as outras leis. Porque esta aqui, a lei eterna, é a lei do Rei dos Reis. E ai daquele que transgredir a ordem do Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele foi bem claro aqui, irmãos. Entregou eles ao sentimento. E qual foi o sentimento? O que começou a acontecer com eles, irmãos? Eles começaram a se manifestar entre eles, irmãos, essas coisas que nós lemos. A mulher deixou sua forma natural, começou a se relacionar com outra mulher. O homem deixou sua forma natural, começou a se relacionar sexualmente com outro homem. Isso virou uma promiscuidade a ponto de, irmãos, se espalhar de uma tal maneira que até hoje existe esta manifestação diabólica, que é necessário que haja uma intervenção divina para libertar a alma que assim procede. Eu não estou dizendo que se você tem esse problema, você vai perder a sua alma. Não, eu estou te condenando. Eu não vim aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para dizer para você que para você salvar a tua alma, você tem que deixar esse costume ou esse sentimento, lutar contra a tua própria carne e se regenerar e crer em Jesus Cristo como teu Salvador. Porque só em Jesus Cristo há salvação. Mas se você continua no ato, você diz que creu em Jesus Cristo e continua fazendo a mesma coisa, então você está mentindo para você mesmo e você então pode ocorrer de perder o direito da vida eterna. Então é melhor você ser sincero ou sincera. Eu vi uma pessoa esses dias na internet, ela é de outro gênero, não é? Ela é uma mulher, mas ela pratica outro gênero. E eu achei importante o que ela falou. Ela disse, eu sou isso, sei que está errado, sei que a Bíblia condena, mas eu não consigo me libertar. Falou assim, ela não atacou os cristãos, porque ela sabe que não somos nós que deliberamos as coisas espirituais ou as doutrinas espirituais. Elas vêm de Deus. Agora depende da forma que você está praticando isso, vai querer interpretar segundo a tua razão emocional para cobrir o teu próprio sentimento e denegrir a tua imagem perante Deus, para que você não tenha mais a liberdade do Espírito Santo para falar com Deus. Porque se você continua no pecado permanentemente, você pode perder o Espírito Santo e aí se torna uma blasfêmia e você pode não herdar a vida eterna. Mas quando há um arrependimento sincero, há um desligamento daquilo que é mal. Você pode dizer, mas o que tem de mal eu fazer isso com aquela pessoa? Isso aqui é um ato de amor. Não é. A palavra de Deus condena. E tudo que a palavra de Deus condena faz mal. Isso dissolve a família. Isso é um ato maligno do anticristo para destruir famílias. Um homem e um homem não podem ter filhos. O homem não tem útero. Uma mulher com uma mulher também não pode ter filhos. Então o que acontece? Isso já quebra um mandamento que o Senhor deu, crescei, frutificai e multiplicai. E o que está acontecendo no mundo? Olha, irmãos, eu tenho ouvido aí que tem lugares que está faltando crianças. E ainda por cima querem criar ideologias de gêneros para ensinar as crianças a escolherem o seu sexo. Isso, para mim, que sou cristão, é uma aberração, é uma coisa totalmente fora, porque cabe ao pai e à mãe educar o seu filho
nós fomos educados, não precisou, quando eu ia na escola, não precisava ninguém falar isso. Eu aprendi tudo sozinho. Por que agora você quer implantar, não é o governo apenas está sendo um instrumento, irmão. Querem implantar, através de uma força sobrenatural, espiritual, que trabalha nas trevas, dentro das escolas, dentro dos departamentos de ensino. Eu digo isso de um modo geral, eu sei que pode me custar caro, mas isso não é uma coisa boa. Como que uma criança, a mentalidade dela, irmãos, ela está ainda sendo formada, como que uma criança vai entender isso? E ainda, irmãos, as pessoas não têm mais respeito. Esses dias estava passando na rua, eu vi duas jovens, uma se beijando com a outra, em plena luz do dia, na frente de todo mundo. Você vai dizer que eu sou homofóbico? Eu não estou com um discurso homofóbico. Ela quer fazer isso, faz lá na casa dela, no quarto, escondido, sem ninguém ver. Fecha a porta da casa dela, é problema dela. Vai cuidar da vida dela e eu cuido da minha. Mas tinha crianças ali. Crianças ficaram olhando. Eu pergunto, irmãos, o que será das nossas crianças se nós não tivermos cuidado? Irmãos, e aí começa a perseguição. E nós que somos os homofóbicos, nós que tem países aí, como lá no Brasil, tem pastores que estão sendo presos porque estão pregando isso. Eu não desejo mal, não desejo de ninguém. A única coisa que eu desejo é que Deus converta esses corações, porque eles poderão, eu digo poderão porque Deus pode mudar as coisas, poderão perder a sua alma. E depois, naquele dia, não adianta você falar, não adianta você reclamar, certo? Aí você vem contra, acha que a Bíblia é um livro, já ouvi dizer, teve uma pessoa que queimou uma Bíblia. A Bíblia está sendo o livro mais perseguido da história. Vocês sabiam disso? Tem países que não podem entrar com a Bíblia. E agora até países que se dizem democráticos, como o Brasil, posso dizer, que eu também sou brasileiro, a pessoa não pode nem dar uma opinião que já vai preso. Só por dar uma opinião. Isso não é democracia, isso é ditadura. Isso não agrada o povo e nem tampouco a Deus. Será que essas pessoas, irmãos, não pensam que eles vão ter que um dia deixar esse corpo e deitar no pó da terra? Eles acham que eles vão viver eternamente? Será que eles não acreditam que eles vão ter que prestar contas diante de Deus? Eles podem ser juízes, pode ser o que for. Se Deus mandar uma bactéria, acabou o ser humano. Não é o meu desejo. Eu não desejo mal para ninguém. Muito pelo contrário, se algum deles me pedir oração, rapidamente eu vou orar na mesma hora, porque eu não quero o mal de ninguém. Jamais desejar o mal, como desejaram de uma pessoa que era governando, não gosta de mexer. Infelizmente aqui tem que mexer um pouquinho, porque para você entender, tentar tirar a vida de um presidente, para quê? Para quê, irmão? Não há necessidade disso. Isso daí é uma coisa que traz prejuízo, que traz uma maldição sobre o povo, sobre a nação, irmão. Não digo a nação inteira, porque tem muitos cristãos orando, mas aquele que faz o mal, ele vai colher o quê? Vai colher o mal. Então, irmãos, o que o Senhor Jesus disse para Pedro quando ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? Guarda a espada, Pedro, porque quando com ferro fere, com ferro será ferido. Então, aqueles que estão plantando vão colher no futuro. Então, presta bem atenção, não planta coisa má. Você que tem seu filho, seu neto, você que tem um parente, ensina, procura de dentro da sua casa já doutriná-lo desde pequeno, para que esse espírito não venha querer envenená-lo. Ensine-o que ele tem que contar tudo para você, e seja você um bom pai, seja você uma boa mãe, acompanhe-o.
Paulo acompanhava a igreja, Paulo podia ficar tranquilo, ele falou, já fiz o meu trabalho, já preguei, deixa eles lá. Não, Paulo continuou. E veja que quanto ele sofreu, irmãos. Eu acho que o que mais apanhou, o que mais foi preso, não estou aqui idolatrando Paulo, mas o que mais apanhou, o que mais foi preso, o que mais teve que estar diante das autoridades foi Paulo. E ainda no fim perdeu a cabeça, cortaram a cabeça dele, diz a história, o pescoço. Mas ele não negou o Senhor, muito pelo contrário. Numa parte ele diz, acabei a minha carreira, agora só me resta a esperança que me está proposta em Cristo Jesus. Irmão, nós não estamos longe, tem lugares que já estão matando cristãos. Basta nós procurarmos. E outra coisa, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Agora, nós estamos vendo uma perseguição muito forte em cima da Bíblia. Por quê? Porque Paulo já estava dizendo aqui, ó, esses homens entraram por um caminho de concupiscência. Certo? Entraram por um caminho de concupiscência, irmão. Glória ao nome do Senhor. Entraram por um caminho totalmente contrário. Mudaram o uso natural. Para eles isso não tem problema nenhum. E quando se lê isso aqui, eles falam que é homofobia. Eu não sou homofóbico. Conheço pessoas que são assim. E para mim, o que eu vou fazer? Ele pensa de um outro jeito, mas eu prego o evangelho. Se Deus mandar, eu prego e acabou, eu prego. E a pessoa não vai ficar brava comigo porque estou pregando o evangelho, porque o evangelho é a verdade. Eu não posso maquiar o evangelho. Tenho visto pregadores que eu vou ter que falar que são falsos profetas, mentirosos, hipócritas, querendo defender esse tipo de coisa para ganhar adeptos. Saiba, esses pregadores, que vocês vão prestar conta diante de Deus naquele dia. Eu não desejo teu mal, que você viva até 200 anos. Você pode viver até 200 anos, se o mundo durar até lá. Mas um dia você vai ter que tomar o pó da terra. Um dia você vai ter que se apresentar diante de Deus. Ninguém escapa, não adianta. Você pensa que essa vidinha aqui que nós vivemos vai viver para sempre aqui? Está enganado. A não ser que você não é nem cristão e nem em Deus, você não crê nem na Bíblia e nem em nada. Você é uma capa, um lobo vestido de ovelha. Cheio de heresia, de mentira e de falsidade e de engano. Ai de ti que prega coisas que não estão escritas. Ai de ti que ensina doutrinas que não são bíblicas. O que eu estou falando aqui está escrito. Os homens se levaram, Deus entregou eles a seus próprios sentimentos, deixaram o seu uso natural. Entendeu, irmãos? Caíram. E também, irmãos, caíram cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Está aqui no versículo 27, você pode ler, lê o versículo inteiro, que no finzinho do versículo 27 de Romanos, do primeiro Romanos está ali escrito. Eles receberam a recompensa. Você queimou a Bíblia, você disse que o outro aí esses dias passou dizendo que usava as folhas da Bíblia para fazer não sei o que eu não vou falar aqui. Você fez isso? Aqui só está falando de amor, irmão. Aqui está querendo tirar a pessoa do pecado. Ou você acha que amor é só assim, entrosar entre a carne, essas coisas? Isso aí não é o verdadeiro amor. Carne acaba. Você fica velho. Chega um momento que você está com 80 anos, você perde todo o prazer. Daqui a pouco você já não existe mais. Você se acha muito importante, mas quando você cair numa cama lá no hospital, que fica lá numa UTI morrendo, só respirando com respirador, você vai ver que você não é nada. Você pode ser o que for hoje, você pode ter dinheiro, iate e não sei mais o que, daqui a pouco acabou. Um micróbio sozinho, pequenininho, que você nem vê, joga você no buraco, acabou. É verdade, eu não estou pregando, eu não quero isso para você. Eu quero que você creia em Jesus Cristo, fuja dessas
coisas profanas. E, infelizmente, tem um movimento, irmãos, que prejudica mais ainda. Um movimento que se chama LGBT, um negócio assim. Eu nunca preguei sobre isso, irmãos. Se eles querem ter um movimento deles, eles são livres para ter. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas que não venham eles a mexer com o povo que crê em Deus. Fazer pouco de Jesus Cristo, irmão. Isso é desagradável. Tem uma notícia aqui, antes de ler o versículo, vou passar para os irmãos. Aconteceu agora. Eu ia colocar até ela aí na tela, mas para não demorar muito o vídeo, já está até demorando, mas eu vou ser bem... Chega a ser uma intolerância religiosa isso, né? Eles falam que nós que somos intolerantes, mas eu vou ler aqui rapidinho uma notícia que aconteceu, deixa eu ver que dia, é de um site, né, irmãos, muito renomado do Brasil. Uma igreja em Uruoca, no Ceará, foi vilipendiada por integrantes da comunidade LGBT durante uma festa junina da cidade. Em vídeo postado pela deputada estadual doutora Silvana, do PL, no Instagram, terça-feira, dia 11, é possível ver um integrante pendurado no muro da igreja, dançando com gestos obscenos, enquanto outros zombam e aplaudem em frente da igreja central da Assembleia de Deus. Em um perfil de humor no Instagram, o vídeo foi postado em forma de zombaria com uma música cristã ao fundo. Recebemos nesta manhã um vídeo repugnante, um criminoso, repito, criminoso, isso disse a deputada, certo, irmãos? Subiu no muro da Assembleia de Deus Central de Uruoca, no Ceará, e profanou o nosso templo sagrado, afirmou a deputada cristã. Irmãos, eu creio que nós somos o templo do Espírito Santo, mas ela quis dizer templo aqui referindo-se à igreja. Eu entendo que nós temos que ter esse entendimento para não misturar as coisas também. Cada um tem um entendimento. Aqui, do jeito que ela estava falando, eu também não gostaria nem que fizesse no portão da casa do meu vizinho, quanto mais na frente de uma igreja, independente de que igreja for. Pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser protestante, não importa. É uma igreja, a pessoa vai lá para pedir para Deus, irmão, ou da forma dela, do jeito que ela acha que tem que ser, deixa, não mexe, Deus é que vai julgar. Agora, uma pessoa, irmão, com esse espírito, isso é um espírito, irmão, imundo, espírito imundo, uma pessoa dessa que faz isso daí, irmão, ele não está desfazendo da igreja. Ali, para ele está desfazendo de Deus. Como se dizesse aqui que se adora a Deus, então eu vou fazer bem aqui para mostrar para esse Deus aí que não vai fazer nada comigo. É isso que ele quis dizer. Mas aqui a deputada do Ceará, a Silvana, né, o nome dela, denunciou o crime e informou que tomará providências cabíveis. E eles vão ter que responder criminalmente. Ela ficou realmente indignada. E também, numa nota do Instagram, a igreja repudiou o episódio, descrevendo como intolerância religiosa. Agora vocês vejam bem, nós, pregando a palavra, eles falam que nós somos homofóbicos. Ninguém estava mexendo com eles, ninguém estava impedindo eles de fazer nada. Ninguém estava ali dizendo, não é para fazer isso aqui. Eles foram passar na frente da igreja com aquele bloco deles, problema deles. Eles são livres, a rua é livre, cada um paga um imposto que tem que pagar. Agora, por que subir nos muros da igreja? Irmão, eu vi o vídeo, eu fico com vergonha, não vou pôr esse vídeo aqui, porque é um vídeo pesado, a pessoa insinuando fazer sexo em cima do muro da igreja. Um outro, irmão, que eu vi, uma pessoa numa cruz, pendurado, imitando uma pessoa homossexual, e o outro vinha e lambia ele de cima a baixo. Você acha que isso aí está certo? Isso é coisa de Satanás, irmão. Vocês fiquem sabendo que eu não tenho ódio de vocês. Eu tenho
é pena de vocês. Pena no sentido, sabe por quê? Que vocês, se não se arrependerem, vocês vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E daí? Vão me prender? É o que está escrito na Bíblia. Se você não é cristão, se você não é evangélico, pergunta para o padre lá se está certo. Ele também vai te responder a mesma coisa que eu. Agora, eu vou ficar calado? Vou deixar? Não vou. Vou pregar a verdade, porque Cristo está voltando. Porque se nós não obedecermos, não pregarmos, não ensinarmos o verdadeiro evangelho, nós seremos cúmplices desse mal. Mas você está correndo risco, alguém pode querer prejudicar você. Eu não citei nome de ninguém. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus e vou ser um pouquinho mais duro para terminar esse sermão. Eu havia escrito algumas coisas aqui e nem, irmão, e nem quase entrei, né? Nem quase entrei naquilo, apenas vou entrar numa parte aqui depois no final, porque vai ser necessária aqui, mas eu acredito que vocês, irmãos, estão entendendo que isso tudo, essa imoralidade, ela gera perversidade, violência, drogas, tudo isso aí ela gera, irmão. São consequências, né? Essas consequências, irmãos, elas vai destruindo a liberdade da pessoa. Tem pessoas que têm medo de sair de casa hoje, porque não sabem o que vai encontrar na rua. Temos que cuidar dos nossos filhos. Temos que cuidar dos nossos filhos, dos pequenininhos, porque querem mexer com as crianças. Eles não têm mais aonde mexer, vão querer mexer com as crianças, pois eles tomem cuidado, porque aquele que mexer no pequenininho do Senhor, irmão, está escrito que das criancinhas é o reino dos céus. E se aquele que tocar num menininho, uma criancinha, Deus vai cobrar caro dele, irmão. Hoje existem rituais satânicos, sabia? Aqui, irmãos, tem uma instituição que eu respeito muito, que são pessoas, para mim, sempre quando eu procurei, foram muito educados. Poderia até falar o nome, eu acho que não vai dar problema. São dados de uma instituição que é do PJ, que diz que em 2022 foram registrados, isso aqui é uma instituição muito séria, viu, irmão? Não estou falando brincadeira, não. A instituição é séria e as pessoas que administram lá também, pelo que eu percebi quando fui, vi que é muito séria e eu respeito. Foram registradas mais, só em 2022, aqui, foram registradas mais de 1.102 desaparecimentos de crianças. E agora, há pouco tempo atrás, também tem uma criança desaparecida aí, irmão. Não sei se já acharam. Deus que guarde, que não seja para fazer mal para essa criança, pelo amor de Deus. Deus que guarde, irmão. Mas eu vou dizer para vocês, no tempo passado existia uma entidade maligna que se chamava Moloque. Era um deus cananeu. E ele pedia crianças para oferecer o sangue das crianças em holocausto. E muitos entregavam, irmão. E hoje existem feitiçarias, bruxarias, coisas diabólicas, satânicas, para pedir sangue, irmão, de crianças. Nós estamos no fim do mundo, o anticristo, irmão, ele vai fazer coisas terríveis. Oremos pelos nossos filhos, irmãos, sejamos espirituais, busquemos, ensinemos eles a fazer a oração do Pai Nosso. Ele já aprendeu a falar, ensine ele a orar o Pai Nosso. Pelo amor de Deus, ensina os teus filhos, irmão. Para encerrar essa pregação, agora vai machucar, mas eu vou pregar. Olha, irmão, olha que eu vou com cautela, hein? Vocês percebem que eu vou com cautela? Eu não quero machucar ninguém, mas tem que falar a verdade. A verdade, não se fala a verdade de uma forma normal, sem agressão, né? Porque a verdade, ela não precisa agredir, só por ser verdade, ela já vai arder na ferida, é que nem um remédio. Você não precisa quebrar o vidro do remédio e jogar em cima do machucado. Você só joga uma gotinha lá, já vai arder.
Então toma lá algumas gotas desse aqui, ó. Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, santo é o Senhor, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Agora, existe uma maneira de você ainda, se você está fazendo tudo isso aqui que eu falei, se você continuar fazendo, não vai ter chance. Mas ainda tem tempo, você está vivo, você está respirando. O que eu faço para me sair? Eu não quero ir para o inferno, eu não quero perder minha alma. Dobra o teu joelho, peça perdão a Deus e busque a Jesus Cristo e fale com Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser cristão verdadeiro, eu quero ser um crente em Jesus Cristo, eu quero que Jesus Cristo me arranque dessa sujeira, dessa imundícia e me coloque no caminho certo. Você pode ter certeza que se você clamar do fundo do teu coração, Ele te tira de dentro desse pacote aqui, perdoa o teu pecado e você ainda pode ter direito da vida eterna. Mas depende de você. Eu já vi pessoas que falam assim: eu quero ir para o inferno mesmo. Pronto, se ele quer ir, que vá. Mas que não venha querer levar os outros junto com ele. Esse aí é o plano do adversário. Ele sabe que ele vai, mas ele quer levar um monte com ele. Mas você não vai se você guardar essa palavra cristocêntrica. Jesus Cristo é a salvação. Paulo cumpriu a sua missão e falou bem claro, 1 de Romanos, ele apontou tudo para Jesus Cristo. Ele pregava por Jesus Cristo, ele sofria por Jesus Cristo, ele amava a Jesus Cristo. Não tinha problema naquele tempo, irmão. Hoje ainda, por enquanto, nós estamos tendo uma liberdade, aí, se bem que nós estamos vendo que já tem países que estão restringindo ela. Mas por enquanto, marca bem o que eu estou falando, por enquanto, nós ainda podemos falar. E já há lugares que a gente vai ter que falar mesmo que não puder, porque enquanto a lei nos der essa liberdade, nós vamos falar. E se a lei um dia nos tirar a liberdade de falar, nós continuaremos falando, porque nós temos uma lei que é sobre toda e qualquer lei, que é a palavra de Deus. Sei que muitos podem me criticar, mas a verdade é: o Senhor Jesus Cristo é o meu Rei, é o meu Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E não adianta o diabo pensar que ele vai ganhar essa batalha, porque ele vai perder, ele já perdeu. A única coisa que nós temos que fazer, irmão, é orar, cuidar, para nós não deixarmos ser levados por nenhum espírito de engano. Existem igrejas evangélicas que estão virando verdadeiros centros. Não ia falar uma coisa aqui, mas vocês já entenderam. Existem igrejas evangélicas que estão fazendo práticas parecendo que não são evangélicas, são denominações malignas. Então vamos examinar a Escritura. Você foi num lugar, você viu alguma coisa fora, você sentiu angústia, você não viu Cristo ali, você não sentiu Cristo, ninguém falou de Cristo, sai fora. Sai fora. Ali só fala no homem, só fala no ciclano, só fala em construir igreja, só fala nisso, só fala naquilo. Sai fora. Ali só fala que vai abrir porta, que vai fechar porta, que Deus vai virar teu cativeiro. Sai fora. Cadê Cristo? Onde é que Ele está? Não achei Ele. Onde você vai? Você escutou, olha, você precisa de Jesus Cristo. Deus ama a tua alma. O Senhor Jesus é o teu Senhor. Ele conhece a tua causa. Aí é Cristo. Jesus Cristo. Salvação. Vida eterna. Você não vê Paulo pregar outra coisa. Ele só pregava Jesus Cristo. Lê lá as epístolas de Paulo. Ele vai ler. Você vai ver. Ele só fala de Jesus Cristo. Desde o começo até o fim é Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em hebraico, ele é o Aleph e o Tav. Bendito é o nome. Quer dizer o começo e o fim. Yeshua HaMashiach em hebraico. Jesus Cristo na nossa língua. O mesmo. Aquele que vai voltar.
e vai cumprir em nós a sua palavra, mas sejamos sempre com o nosso GPS apontado para Jesus Cristo, e não importa se amanhã ou depois sejamos perseguidos por pregar contra essas imundícies de Satanás que podem levar o homem à condenação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a todos, graça e paz, e que a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, na guia e direção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, reine no nosso coração para sempre. Amém.